Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Vamos com mais uma aula de resolução de questões de concurso da FATEC. Aula número 4, frações. Então vamos ver o que a FATEC cobrou com relação a frações nos últimos concursos. Vamos lá. Então, questão número 29 da prova de 2020. Observe os seguintes números racionais. Então, só lembrando aqui rapidamente, o número racional é aquele número que dá para ser colocado em forma de fração, A sobre B, né? Sendo que A e B são números inteiros, e a ressalva que o B tem que ser diferente de zero. Então, o B não pode ser zero. A e B são números inteiros, e o B tem que ser diferente de zero. Beleza? Aí ele te dá uma tabelinha com alguns números decimais aqui, né? O M, o N, o P e o Q, e os números que representam essas letras, né? E pergunta o seguinte, né? Na verdade, ele faz a seguinte afirmação. O único dos números acima, que é equivalente a fração 1 sobre 50, está indicado pela letra. Então, ele quer saber qual desses números que estão aqui na forma decimal, que em fração ele é equivalente a 1 sobre 50, a 1/50. Tá? Lembrando, o que é uma fração? Fração é uma divisão, tá certo? Em que esse camarada que está aqui na parte de cima da barra de fração, então tem uma barra de fração, quem está em cima é o meu numerador, quem está embaixo da fração é o meu denominador. Tá certo? Então, o numerador é a parte que eu pego do todo. E o denominador, ele denomina, dá o nome da fração. Olha como é que eu escrevo isso aqui por extenso. 1/50. 1/50. 1 sobre 50. Tá certo? Então, quer dizer, é uma parte de 50. Uma parte de 50. Ou 1 dividido por 50. É isso aí. Então, vamos lá. O M, ele é 0,02. Eu posso converter isso aqui para fração? Posso. Isso vai ser o quê? 0,02, eu vou colocar simplesmente quem está depois da vírgula no numerador. Quem vai ser o denominador vai ser a quantidade de casas decimais em uma potência de 10. Então, vai ser o quê? Tem duas casas decimais, vai ter 2 zeros aqui. 2 sobre 100. Tranquilo? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou simplificar essa fração. O que é simplificar a fração? Achar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer a fração ficar mais enxugada. Então, o 2 e o 100 são números pares, são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir por 2 o numerador e dividir por 2 o denominador. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 100 por 2 vai dar 50. Eu já encontrei a minha resposta. Porque esse número decimal 0,02 equivale a essa fração aqui, 1 sobre 50, que é justamente essa que está aqui, que ele quer saber. Então, eu já posso marcar minha resposta correta, que é a letra A. Mas eu vou seguir com as outras para poder vocês verem a forma de fazer a questão, entenderem direitinho aí. Tá? Tem uma outra forma que é mais fácil de resolver essa questão, mas no final eu explico. Então, o meu N é 0,20. Vamos colocar isso sob forma de fração, 0,20. Significa colocar o 20 no numerador. E no denominador, eu vou colocar aqui, ó, vou contar. Tem duas casas decimais. Vai ter 2 zeros e um umzinho aqui. 20 centésimos, 20 sobre 100. Eu já posso dividir por 10. Quando eu divido por 10, por que dividir por 10? O 20 e o 100 são múltiplos de 10. Então, eu já vou cortar esse zero com esse zero aqui. Ó. Vai ficar 2 décimos. 2 décimos eu posso simplificar ainda, né? Porque o 2 e 10 vai ser par, né? São números pares, e eu vou dividir por 2 o numerador e por 2 o denominador. E aí vai ficar o quê? 2 por 2 vai dar 1, 10 por 2 vai dar 5. Não é equivalente ao meu 1 sobre 50. Vamos para o próximo. O P. P é 0,50. Vou colocar isso em forma de fração. É 50 sobre 100. Por que sobre 100? Eu tenho duas casas decimais. Eu tenho 2 zeros no denominador. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar essa minha fração. O 50 e o 100 são múltiplos de 50, não é? Então, eu posso dividir por 50 e aqui dividir por 50.
50 dividido por 50 vai dar 1. E 100 dividido por 50 vai dar 2. 1 meio. Então, 0,5 equivale a essa fração aqui, 1 meio. E por último, o Q é esse número aqui, 0,555. Vai ter infinitos dígitos 5 aqui nessa sequência. Esse número aqui eu chamo de dízima periódica simples. Por quê? Porque eu tenho uma coisa aqui nesse número chamado período. Período é a parte decimal que se repete aqui, a parte depois da vírgula que se repete. Eu tenho aqui um algarismo 5 se repetindo. E aí eu posso transformar essa dízima periódica simples. Existem o tipo de... Tem a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Dízima periódica simples é aquela que aqui no período, na parte aqui que vai se repetir, só tem elementos que se repetem. Por exemplo, se eu tivesse esse número aqui, 0,2555, esse número, esse tipo de número é uma dízima periódica composta, porque eu tenho um camarada aqui, esse 2 aqui, intruso ali no período, tá? Intruso. Ele é o antiperíodo, tá? Então, esse aqui seria um exemplo de dízima periódica composta. Esse exemplo aqui é de dízima periódica simples. Eu tenho um algarismo no período. Então, para transformar essa dízima periódica simples em fração, que é o que eu chamo de fração geratriz, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a barrinha de fração aqui, e eu vou ver quem é o meu período. O período é o algarismo 5. É o 5. E a quantidade de algarismos que tem no período, que é um algarismo, só um aqui, que é o algarismo 5, eu vou colocar uma quantidade de 9, 9 no denominador. Então, se eu pegar esse número aqui, que é em forma decimal, isso vai ser equivalente a essa fração geratriz aqui. Se eu pegar o 5 e dividir por 9, eu vou encontrar isso. Tá certo? Se tivermos outros exercícios com foco em dízima periódica, eu vou fazer as regrinhas com mais calma. Por enquanto, é só essa ideia aqui. Tá beleza? Então, olha só. Chegamos ao final da questão. Já sabemos que a resposta é a letra A, que é o M. E eu poderia fazer essa questão de uma outra forma. Como seria? Simplesmente pegar o 1 e dividir por 50. Tá certo? Se eu pegar o 1 e dividir por 50, eu vou achar, na verdade, o quê? 1 dividido por 50. Eu vou achar 0,02. Olha só. 1 dividido por 50. Por que isso aqui não é uma divisão? Quando eu pegar 1 e dividir por 50, eu vou pagar isso aqui, eu vou achar 0,02. E aí, era só olhar para cá e ver que o M é 0,02. Consequentemente, a fração 1 sobre 50 equivale a eu converter esse número aqui em fração. Também sairia mais rápido a solução do exercício. Beleza? Mas eu expliquei dessa forma aqui, porque a ideia é ensinar, relembrar como é que converte número decimal em fração, simplificação de fração, a revisão como um todo. Valeu? Vamos para a próxima. Questão 38 da prova de 2020. Em um dia de muita chuva, vários alunos faltaram às aulas em uma escola. A tabela a seguir mostra a fração é a parte do todo, do número total de alunos de cada turma que faltaram em cada uma das 4 turmas. Então, a fração do número total de alunos de cada turma que faltaram em cada uma das turmas. Então, aqui na turma 1, 8 sobre 40, 8 40avos. Então, 8 alunos de 40 faltaram. É isso que está querendo dizer. Na turma 2, 9 27avos. 9 alunos de 27 faltaram. Na turma 3, 12 de 48 e na turma 4, 9 de 24. Aí está perguntando, a turma, o comando da questão aqui, a turma cujo número de faltas correspondeu à 4ª parte do total de alunos dessa turma foi de número. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual dessas frações aqui vai valer 1 sobre 4, que é 1/4. É isso que ele está te pedindo. Então, o que eu tenho que fazer? Na turma 1, a fração é 8 sobre 40, né? Eu tenho que simplificar a fração. Como é que eu simplifico essa fração? Acho um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, por esse mesmo número. Então, aqui o 8 e o 40 são múltiplos de 8, né? Então, eu posso simplificar por 8 direto. 8 dividido por 8 vai dar 1, e 40 dividido por 8 vai dar 5. 1/5. Então, não é 1/4. Então, vou para o próximo. Turma 2. 9 sobre 27. 9 27avos.
Vou simplificar também. 9 sobre 27, aqui, ó, 9 e 27 são múltiplos de 9, né? Então, eu posso dividir por 9 e dividir por 9. Eu vou estar simplificando essa fração. E vou encontrar o quê? 9 por 9 vai dar 1 e 27 por 9 vai dar 3. Consequentemente, 1/3 é equivalente a essa fração aqui. Ou seja, 1/3 dos alunos foram faltosos na turma 2 e não 1/4. Na turma 3, tem 12 sobre 48. Então, tem que simplificar, né? Vamos simplificar essa fração. O 12 e o 48 são múltiplos de 12. Porque, olha só, quanto que é 12 vezes 4? 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Então, o 48 e o 12 são múltiplos de 12. Então, eu posso dividir aqui por 12 e aqui também por 12. E eu vou encontrar o quê? 12 por 12 vai dar 1 e 48 por 12 vai dar 4. Achei a minha resposta. 1/4. Já posso marcar lá? Sim, a turma 3. Alternativa C. E vou prosseguir aqui com o cálculo para vocês sempre revisarem. Turma 4, 9, 24 avos. Como é que eu vou simplificar essa fração aqui? Vou achar um número que divida o numerador e o denominador por esse mesmo número. 9 e 24 são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir o 9 por 3 e o 24 também por 3. O que vou obter o quê? 9 por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 24 dividido por 3 vai dar 8. 3 oitavos. Essa fração aqui já está na forma irredutível. Eu não consigo achar nenhum número que divida o 3 e o 8 ao mesmo tempo. Que até acho, né? Vai ser 1, né? Mas não vai adiantar nada. 3 dividido por 1 vai dar 3. E 8 dividido por 1 vai dar 8. Aí eu vou ficar repetindo essa mesma fração. Então, tem que ser número diferente de 1, né? Para simplificar. Beleza? Então, questão 38 aí é a alternativa C. Vamos para a próxima. Questão 39 da prova de 2019. Vocês podem perceber que as questões têm muito a mesma cara, muito a mesma ideia. Simplificar a fração, encontrar frações equivalentes. Então, isso é interessante saber. Questão 39. Marta, Débora, Guilherme e Cecília fizeram uma prova. A tabela seguinte mostra a fração do total de questões da prova correspondente ao número de acertos de cada um deles. Então, fração do total de acertos da prova correspondente ao número de acertos de cada um deles. Então, do total de questões, teve uma quantidade de acertos. Isso vai ser essa fração aqui, ó, 15 sobre 60. Então, a Marta acertou 15 questões de 60, Débora 8 de 40, Guilherme 5 de 20 e Cecília 10 de 30. Pode-se concluir corretamente que acertaram a mesma quantidade de questões às seguintes pessoas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar que número, que fração vai ser equivalente à outra. Então, olha só, Marta acertou 15 questões de 60. Então, vou simplificar essa fração aqui. Ó. O 60 e o 15 são múltiplos de 15, né? Então, eu posso simplificar essa fração aqui por 15. 15 dividido por 15 vai dar 1. E 60 dividido por 15 vai dar 4. 1/4. Vamos lá. Vamos ver agora a Débora. Vou botar aqui D de Débora. 8 40 avos. Então, olha só. Vamos simplificar essa fração aqui. 8 sobre 40. Você pode perceber que, olha como é que os números acabam se repetindo. Ó. 8 sobre 40. Eu já fiz essa conta aqui. Ó. Vai dar quanto? 1/5, né? Nem preciso fazer de novo. Isso aqui vai ser igual a 1/5. A simplificação dela vai dar 1/5. O Guilherme, G, 5 20avos. O 5 e o 20 são múltiplos de 5. Então, eu posso simplificar aqui. Ó. 5 e aqui por 5. Vai dar o quê? 5 dividido por 5 vai dar 1. E 20 dividido por 5 vai dar 4. 1/4. Eu já achei minha resposta, né? Aqui, ó. 1/4 e 1/4. Ou seja, Marta e Guilherme acertaram a mesma quantidade de questões. Ó. Marta e Guilherme. Tá certo? Acertaram a mesma quantidade de questões da prova, né? 1/4 e 1/4. Então, a alternativa vai ser Marta e Guilherme
letra B de bola. Então, é B de bola. Mas vamos prosseguir com a Cecília. Cecília acertou 10/30 da prova. Simplesmente simplificar essa fração é cortar esse zero com esse zero. Ou seja, aqui eu estou dividindo por 10. E a fração é 1/3. Tranquilo? Então, eu obtive aqui as frações equivalentes e Marta e Guilherme vai corresponder à mesma quantidade de questões das suas respectivas provas. Alternativa B. Questão número 31 da prova de 2018. Dos 12 jogadores de um time de basquete, 7 deles têm mais do que 2 metros de altura. A fração desse time, correspondente ao número de jogadores que tem no máximo 2 metros de altura, é... O que significa ter no máximo 2 metros de altura? A pessoa ter até 2 metros de altura. Então, é 2 metros de altura ou menos. Tá certo? 2 metros de altura ou menos. É isso que ele quer saber qual fração corresponde a isso. Tranquilo? E ele está dizendo o seguinte, ó. 7 dos jogadores têm mais do que 2 metros de altura. Então, a fração que corresponde a quem tem mais de 2 metros de altura é qual? 7/12. Então, 7/12 é quem tem mais de 2 metros de altura. E como é que eu vou saber quem tem 2 metros ou menos? Que é o que está te sendo perguntado. Olha só. O total de jogadores é um inteiro, né? Raciocinando como fração, é 12/12, não é? Se eu tenho aqui 7/12, se eu tirar do total de jogadores, vai sobrar o quê? Vai sobrar quem eu quero, quem tem 2 metros ou menos. Então, menos 7/12. E aí eu vou ter uma subtração de frações com o mesmo denominador. Eu vou repetir o denominador. E vou subtrair os numeradores. 12 menos 7. Isso aqui vai dar 5/12, que é a minha letra C de casa. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu vou marcar aqui 5/12, que é a minha resposta. Questão número 22 da prova de 2018. Uma herança foi dividida entre Ana, Bruno, Carlos e Daniel. Sabe que essas pessoas receberam, respectivamente, 3/18, 4/16, 5/30 e 10/24 da herança. Ou seja, receberam frações ali da herança. Aqueles que receberam o mesmo valor foram... Então, ele quer saber quais desses números aqui, essas frações, quem é equivalente à outra. Vão ter 2 frações aí equivalentes. Então, como é que eu vou saber disso? Eu vou ter que simplificar cada uma delas, né? Para saber qual vai ser a fração equivalente que vão encontrar. Então, vou representar aqui por A, a Ana, é 3/18. B, o Bruno, que é 4/16. C, o Carlos, que é 5/30. E D, o Daniel, que é 10/24. Agora eu vou simplificar essas frações. 3/18 eu posso simplificar por 3, né? Porque o 3 e o 18 são múltiplos de 3. Então, aqui, ó, dividido por 3, dividido por 3. 3 por 3 vai dar 1, 18 por 3 vai dar 6. 1/6. 4/16. Eu posso simplificar por 4, né? Porque o 4 e 16 são múltiplos de 4. Ó. Dividido por 4, dividido por 4. Eu vou encontrar 4 dividido por 4, 1. E 16 dividido por 4 vai dar 4. Achei 1/4. Aqui nessa próxima fração aqui, 5/30. O 5 e o 30 são múltiplos de 5. Então, eu posso simplificar por 5, né? 5 por 5 vai dar 1. E 30 por 5 vai dar 6. E aí eu já encontrei a minha resposta, né? Porque eu quero saber os 2 números fracionários iguais, né? Frações equivalentes. Então, 1/6 e 1/6, né? São iguais. Consequentemente, 3/18 é equivalente a 5/30. Representam o mesmo número, né? Tá certo?
Para finalizar, então vou marcar minha resposta correta lá. A e C, né? Ana e Carlos. Ana e Carlos está na letra D de dado. Ana e Carlos. Ana, Carlos. Letra D de dado. E para finalizar aqui, vou simplificar essa fração. Ó, o 10 e o 24 são números pares, são divisíveis por 2, né? Então, vou dividir por 2 aqui e por 2 aqui. 10 por 2 vai dar 5. 24 por 2 vai dar 12. Então, eu não encontrei um outro número que dê para simplificar. A fração 5/12, ela já está na forma irredutível. Tranquilo? Questão número 31 da prova de 2015. Então, olha só. João e Maria juntos detêm 1/3 do total de ações de uma empresa. Então, João e Maria, eles têm 1/3 do total de ações de uma empresa. Se o João possui 1/5 das ações da empresa, a fração correspondente às ações de Maria, então ele quer saber quantas a fração que corresponde à quantidade de ações que a Maria tem. Então, olha só, se eles juntos têm 1/3 e só o João tem 1/5, para eu saber quanto que Maria tem, é só eu fazer 1/3 menos 1/5, né? Porque aqui tem os dois juntos e aqui tem o João, então se eu tirar dos dois juntos, eu tirar a parte do João, vai me restar a quantidade da Maria. E aí, na verdade, eu tenho uma subtração de frações aqui, né? Com denominadores diferentes. 1/3 menos 1/5. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho que tirar o MMC, né? Que é o menor múltiplo comum entre 3 e 5. E como é que eu faço isso? O que é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo comum é aquele número que vai aparecer, o primeiro número que vai aparecer ao mesmo tempo na tabuada do 3 e do 5. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Vou fazer até aqui. Tabuada do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4 é o 20. E aí eu vou olhar para a tabuada dos dois, né? Do 3 e do 5. O número que aparece ao mesmo tempo, o primeiro, é o menor múltiplo comum. Ó. Menor múltiplo comum. É o comum, múltiplo comum, o menor deles. Não vou olhar para o zero, tá? Porque senão seria, o MC de quaisquer dois números seria zero. Então eu vou olhar para esse número aqui, diferente do zero. Então é o 15. Essa é uma forma de achar o MMC. Tá? Como é um número pequeno aqui, 3 e 5, são números pequenos, eu estou explicando a origem do MMC aqui. Tem uma outra forma de calcular, em outros exercícios mais elaborados eu explico. Isso aqui é só para a gente dar uma relembrada do que é MMC. Tá beleza? Então, o menor múltiplo 1 entre 3 e 5 é o 15. E aí eu vou pegar esse 15, né, esse MMC, e vou dividir pelo 3. 15 por 3 vai dar 5, e depois o 15 dividido por 5, que vai dar 3. Aí eu vou pegar esse númerozinho aqui e multiplicar pelo numerador. Isso vai dar o quê? 5 vezes 1 vai dar 5, e o 3 vezes 1 vai dar 3. Eu vou pegar esse sinalzinho aqui de menos, que é a subtração de frações, e no denominador vai ficar quem? 3 e 5? Não, vai ficar o MMC. Vou trocar. Vai ficar 15 aqui. E aí 5 menos 3 vai dar 2, e o denominador 15. 2 quinzeavos. Essa é a minha resposta. Tranquilo? Isso está na letra E. 2 quinzeavos. Letra E. Beleza? O cálculo de MMC não é para fazer assim, não. Isso aqui é para lembrar o que é o MMC. Tá certo? Que é o menor múltiplo comum. Quando eu for fazer cálculo de MMC com números mais elaborados, maiores e tal, vou explicar de outra forma. Isso aqui é só para dar uma relembrada. Questão número 47 da prova de 2014. Então, em uma prova com 60 questões de múltipla escolha, João e Pedro acertaram respectivamente. Quando eu falo respectivamente, é interessante lembrar disso, respectivamente, aí fala assim, ó, 4/5 e 3/4. Significa dizer que nessa ordem aqui, ó, 4/5 é o do João e 3/4 é o do Pedro, tá? Quando eu falo respectivamente, quer dizer isso. Então, se eles acertaram juntos isso, ele quer saber quantas questões eles acertaram, né? Então, o João acertou 4/5 de 60 e o Pedro acertou 3/4 de 60.
Então, primeiramente, para saber quantos eles acertaram juntos, eu vou ter que somar, né? 4/5 mais 3/4. Como eu tenho uma soma de frações com numeradores diferentes, eu vou fazer o quê? MMC entre 5 e 4. É o 20. Tá certo? É o 20. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar esse MMC e vou dividir ali pelos denominadores. 20 dividido por 5 vai dar 4. E 20 dividido por 4 vai dar 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse resultadozinho que está em vermelho e multiplicar pelos numeradores, né? 4 vezes 4 vai dar 16. 5 vezes 3 vai dar 15. E aí eu vou fazer a operação de adição aqui, porque está mais, né? E o denominador vai ser quem? Vai ser o MMC. Vai ser o 20. 16 mais 15 vai dar 31. 31 vinteavos. Então, olha só. O João e o Pedro acertaram 31 vinteavos da prova. Mas ele não quer saber disso. A questão está te pedindo o quê? Com a quantidade de questões. Então, se eles acertaram 31 vinteavos da prova, ou seja, de 60, eles acertaram isso aqui, ó, 31 vinteavos de 60. Isso significa que o D vai virar uma multiplicação, né? Na matemática, esse D vira vezes, né? Então, é 31 vinteavos vezes 60. Para facilitar minha conta, eu vou simplificar esse 60 com esse 20 aqui, ó. 0 e 0 eu vou cortar. Deixa eu apagar aqui, ficou um pouco estranho. Então, 31 vinteavos de 60. Então, olha só. Para eu fazer menos conta, eu tenho que simplificar aqui, fica mais rápido. Ó, cortou 0 com 0. E agora eu vou simplificar esse 6 com esse 2. Por quê? O 6 e o 2 são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir o 6 por 2. Vai dar 3. E o 2 por 2 vai dar 1. E agora, olha como é que eu reduzi muito a minha conta. Ela ficou o quê? 31 vezes 3 sobre 1. Tá certo? Ó, 60 simplificado e o 20 simplificado. Então, 31 vezes 3 sobre 1. 31 vezes 3 vai dar 93. 93 sobre 1 vai dar 93. Então, o total de questões que os dois acertaram juntos foram 93 questões. E isso está na alternativa B de bola. Eu vou marcar a minha opção. Beleza? Questão número 29 da prova de 2012. Cláudio comprou certo número de bombons em um dia. Seu filho mais velho comeu 2/5 desses bombons. E mais tarde, seu filho mais novo, 1/3 da quantidade inicial de bombons. Em relação ao número inicial de bombons, ou seja, quantos bombons tinha na caixa, né? Ou lá no recipiente, ou em algum lugar, a fração correspondente ao número de bombons que sobram. Então, ele quer saber quantos sobram. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 2/5 e somar com 1/3. Por quê? 2/5 dos bombons mais 1/3 dos bombons foram os bombons comidos. Como é que a gente faz essa conta aqui? Soma de fração com denominador diferente. MMC entre 5 e 3. Isso aqui vai dar quanto? Já calculei, né? Anteriormente. Vai dar 15, né? E aí eu vou pegar o MMC e vou dividir por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E agora eu vou pegar esse númerozinho aqui, ó, de vermelho, e vou multiplicar pelos numeradores respectivos. 3 vezes 2 vai dar 6. 5 vezes 1 vai dar 5. O maisinho aqui, que é a operação, a barrinha de fração, e no denominador vai ficar quem? 15. Agora eu faço uma soma aqui normal, né? 6 mais 5, 11. 15 avos. 11 quinzeavos quer dizer o quê? A quantidade de bombons comidos. E eu quero saber aqui a quantidade de bombons que sobram, né? Olha só. 15 avos é o total de bombons. Se eu tirar a quantidade de bombons que foram comidos, eu vou ter o quê? Quem sobra, né? Então, eu tenho uma subtração de fração com o mesmo denominador. Eu vou repetir o denominador
e fazer a subtração que está no numerador. 15 menos 11 vai dar 4. E o denominador 15. Resposta 4/15. Isso está na alternativa D. D de dado. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje está encerrada. Até breve com aulas novas. Valeu?